Olá, irmãos eleitos. A justificação é inteiramente pela fé na cruz de Jesus Cristo. Graça vos seja abundante. Amém. Por que a justificação pela fé é uma doutrina tão importante? Vamos à questão. A justificação pela fé é o que separa o cristianismo bíblico de todos os outros sistemas de crença. Em todas as religiões, e em alguns ramos do que é chamado de cristianismo, o homem tem de trabalhar em seu caminho para Deus. Apenas no verdadeiro cristianismo bíblico o homem é salvo como um resultado da graça através da fé. Só quando voltamos à Bíblia vemos que a justificação é pela fé, independentemente das obras. A palavra justificado significa pronunciado ou tratado como justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os pecados do crente, mas imputa nele a justiça de Cristo. A Bíblia diz em vários lugares que a justificação só vem através da fé, por exemplo, Romanos 5 verso 1, Gálatas 3 verso 24. A justificação não é conquistada por meio de nossas próprias obras, em vez disso, somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, Efésios 2 verso 8 e Tito 3 verso 5. O cristão, quando declarado justo, é assim liberto da culpa do pecado. A justificação é uma obra concluída de Deus e é instantânea, ou seja, ela ocorre no momento da salvação. A santificação, por outro lado, é um processo contínuo de crescimento pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Cristo, pois dessa questão tratarei em outro vídeo sobre a questão da santificação. Continuando, o ato de ser salvo, 1 Coríntios 1 verso 18, e 1 Tessalonicenses 5 verso 23. A santificação ocorre após a justificação, um processo após o outro. Entender a doutrina da justificação é importante para um cristão. Em primeiro lugar, é o próprio conhecimento da justificação e da graça que motiva boas obras e o crescimento espiritual. Assim, a justificação leva à santificação. Além disso, o fato de que a justificação é uma obra completa de Deus significa que os cristãos podem ter certeza da sua salvação. Aos olhos de Deus, os crentes têm a justiça necessária para ganhar a vida eterna. Uma vez que uma pessoa é justificada, não há mais nada que ela precise para ganhar entrada no céu. Já que a justificação vem pela fé em Cristo, com base em seu trabalho na cruz, as nossas obras são desqualificadas como um meio de salvação. Romanos 3 verso 28. Existem vastos sistemas religiosos com teologias complexas que ensinam a falsa doutrina da justificação pelas obras. Entretanto, eles estão ensinando um outro evangelho anátema, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1 versos 6 a 7. Sem uma compreensão da justificação apenas pela fé, não podemos verdadeiramente perceber a gloriosa dádiva da graça de Deus. O favor imerecido se torna merecido em nossas mentes, e começamos a pensar que merecemos a salvação. A doutrina da justificação pela fé nos ajuda a manter pura devoção a Cristo, 2 Coríntios 11 verso 3. Manter a justificação pela fé nos impede de cair na mentira de que podemos ganhar o céu pelo que fazemos. Não há nenhum ritual, nenhum sacramento, nenhuma ação que possa nos tornar dignos da justiça de Cristo. É somente por sua graça que Deus nos acredita a santidade de seu Filho. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dizem: o justo viverá pela fé. Abacuque 2 verso 4, Romanos 1 verso 17, Gálatas 3 verso 11, e Hebreus 10 verso 38. Glórias a Deus, a justificação é uma doutrina maravilhosa, que eu amo tratar para trazer clareza aos amados irmãos eleitos a respeito dessa questão. Esse foi mais um conteúdo convertido de texto para vídeo-aula para instrução dos eleitos de Deus dispersos pelo mundo, e disponibilizado pelo canal Teologia Reformada inteiramente gratuito. Deus abençoe a todos os seus eleitos hoje e sempre. Amém.